Que Ushuaia é conhecido como a cidade do fim do mundo, isso todo mundo já sabe. Mas o que quase ninguém imagina é que por muitos anos ela também foi lar de um dos presídios mais isolados e temidos do planeta. Hoje, vamos te levar para dentro do presídio do fim do mundo e revelar algumas das histórias que essas paredes geladas ainda guardam. Fala pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Ushuaia. Nós vamos visitar o Museu Marítimo e o Museu do Presídio e conhecer um pouquinho da história desse lugar. Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história de Ushuaia, você não pode perder esse vídeo. A entrada para o museu é 36 mil pesos por adulto e tem uma coisa legal, se você não conseguir terminar a visita no primeiro dia, você pode ir até a recepção, eles vão carimbar para você vão bater um carimbo e você pode retornar no dia seguinte para completar o tour. O presídio de Ushuaia foi inaugurado em 1902 e a ideia era simples, mandar para cá os criminosos mais perigosos do país. Com montanhas, mar gelado e um clima extremo, não havia para onde fugir. Era como viver em uma ilha dentro de outra ilha. Esse presídio começou a ser construído em 1896 e ele começou a ser construído pelos próprios presidiários que foram chegando. E o legal de se visitar o presídio é que aqui você não vai ver somente a história do presídio, mas sim toda a história de construção de Ushuaia. As primeiras pessoas que chegaram aqui, as primeiras construções, a formação do presídio, a formação militar, naval aqui da região, os primeiros exploradores. Então é uma história muito vasta e é uma oportunidade incrível de poder mergulhar um pouquinho na história de Ushuaia. Pode até parecer estranho, mas o presídio teve um papel fundamental na história de Ushuaia. Isso porque os detentos não ficavam só atrás das grades. Eles eram colocados para trabalhar nas construções de ruas, prédios e até da ferrovia do fim do mundo. No fim das contas, foram justamente os presidiários que ajudaram a cidade a se estruturar e a se transformar no que conhecemos hoje. E entre tantas histórias que o Museu do Presídio guarda, uma das mais marcantes é com certeza a da Operação 90. Ela conta a trajetória de um grupo de 10 soldados argentinos liderados pelo coronel Jorge Leal, que em 1965 encararam uma expedição terrestre até o Polo Sul. Foram 66 dias de muito frio, desafios extremos e pouca margem para erro. Mas eles conseguiram. E assim, a Argentina se tornou o primeiro país da América Latina a chegar ao Polo Sul por terra. O presídio é dividido em 5 pavilhões, sendo que 4 deles hoje ainda estão abertos para visitação, 3 deles sendo nesse estilo museu, com história, artigos, e o pavilhão 1, que é o pavilhão original, que já já a gente vai conhecer. E aqui a gente tem uma vista do centro do presídio, onde provavelmente era uma área de convívio dos presidiários. A gente consegue ver que tem um desenho de uma quadra. E provavelmente era aqui que eles ficavam quando eles estavam fora de suas celas. E este é o pavilhão 1. Eles o mantêm com as mesmas características do presídio antigo, as características originais. E é um contraste muito grande, porque lá onde a gente estava vendo antes, que é a parte do museu, onde está pintado, tem uma decoração de museu, você não tem uma sensação de presídio, mas quando você vem para o pavilhão 1, que mantém as características originais, é um choque grande, porque é realmente muito frio. E as celas eram bem pequenas. Uma janelinha aqui. Então ela segue o mesmo padrão. Então era realmente muito difícil sobreviver nessas condições. Agora a gente chegou aqui nos sanitários. Eles tinham esses sanitários aqui. Aqui parece que é um banheiro, né? Eles tinham como se fosse uma espécie de vários chuveiros aqui. E aqui a gente tem uns outros sanitários com aquele famoso banheiro polonês, né?
Agora pensem só a dificuldade que era sobreviver isso aqui no frio extremo de Ushuaia. E este é um dos motivos pelo qual ele foi encerrado, porque era um presídio de difícil sobrevivência. Existem histórias que dizem que quando um preso fugia daqui, se depois de 3 dias ele não fosse encontrado, ele era considerado como morto, porque é muito difícil sobreviver ao frio extremo aqui da região. E naquela época não era tão simples se camuflar entre a população, porque a população de Ushuaia era muito pequena, a cidade ainda estava no início de construção, então todo mundo conhecia todo mundo. E aí eles tinham isso como regra, né? Passou de 3 dias, não foi encontrado, era declarado morto. E para fechar nossa visita, chegamos ao Pavilhão 5. Esse espaço, que no passado abrigava as temidas celas de castigo, hoje ganhou um novo significado. Depois de restaurado, ele se transformou em um ambiente que preserva memórias, resgata histórias e ajuda a compreender o impacto que o presídio teve na formação de Ushuaia. É curioso perceber como um lugar que já representou sofrimento e isolamento, agora se tornou um espaço de conhecimento e reflexão para quem passa por aqui. Então este foi o nosso passeio pelo Museu Marítimo e Museu do Presídio. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Valeu pessoal, até a próxima!